mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e hoje nós vamos falar do visual metal. O que é o visual metal? O visual metal é um programa gratuito de dimensionamento de perfis metálicos. Algumas observações sobre esse programa é que ele calcula apenas o estado limite último de ruptura do perfil. O que isso significa? Significa que ele vai verificar apenas se o perfil vai entrar em ruptura ou não. Ele não vai dimensionar para o estado limite de serviço, ou seja, ele não verifica flecha e não verifica vibração, tudo bem? Ele só faz as verificações em relação ao estado de ruptura, ao estado limite último, desculpa. Outra coisa importante a se dizer sobre esse programa, a versão que eu baixei no site, que é do fabricante, ele veio com a NBR 88 de 1986. O que isso significa? Que ele está utilizando no dimensionamento uma norma desatualizada, já que a norma mais recente seria a norma de 2008. Tudo bem? O dimensionamento pela norma de 1986 não vai dar resultados muito discrepantes em relação à norma atual. No entanto, por ele utilizar uma norma antiga, não é recomendado você utilizar isso para um dimensionamento estrutural, já que você não vai ter respaldo desse programa pela norma atual, mas para fins acadêmicos ele é bem interessante. Então vamos para os detalhes do programa. Primeira coisa, ele dimensiona diversos tipos de perfis e eu vou falar de cada um deles. Primeiro vamos falar desse primeiro perfil, você apontando o mouse e ele te fala que tipo de perfil que é. E esse aqui é um perfil isoldado. Quando você clica, abre essa janela. Então vamos ver sobre cada um dos elementos apresentados nessa janela. A primeira coisa que você pode escolher é a série com a qual você quer trabalhar. No caso do perfil isoldado, ele oferece o perfil da série CS. CS significa coluna soldada. CVS, coluna e viga soldada. E a VS, que seriam as vigas soldadas. Então vamos clicar no perfil VS. Aqui, quando aparece o perfil VS, vai ter a descrição aqui do perfil com as suas dimensões. Vamos ver o que significa cada termo desse. Esse D que aparece aqui é o nome que em estrutura metálica nós damos para a altura total do perfil, como vocês podem ver aqui do lado direito da sua tela. Já o BF, que vocês podem ver aqui nesse ponto, o B de F é o nome que nós damos à largura da mesa do perfil metálico. O T de F é a espessura da mesa. O T de W, que não está representado aqui no desenho, seria a espessura de sua alma. Essa região aqui que liga as duas mesas nós chamamos de alma. Já o H seria a altura da sua alma e o D é a altura do perfil, total do perfil, como já tinha dito. Outra coisa importante de dizer é você ver o que significa essa nomenclatura. Esse primeiro termo da nomenclatura significa qual seria mais ou menos, dá para se identificar mais ou menos qual a altura do perfil. Por exemplo, o perfil VS 150 por 15, esse 150 quer dizer que o D dele vai ser mais ou menos 150. Nesse caso, é exatamente 150. Já o 15 significa o peso linear do perfil. Aqui vocês podem ver aqui no peso, 15 kgf por metro, que corresponde a esse 15 aqui que está no final. Quando você clica nessa seta aqui do programa, ele vai trocando os perfis. Você pode ir apresentando vários perfis do catálogo VS, tudo bem? Para fazer o dimensionamento, você vai ter que entrar com alguns valores. Primeiro vai ser o comprimento de flambagem em relação ao eixo X do seu perfil, o comprimento de flambagem em relação ao eixo Y e também o LB, que seria o comprimento destravado da sua viga. Além disso, é importante que você fale para o programa quais são as solicitações que essa peça está submetida. Você vai falar o ND. O que significa ND? N seria esforço de compressão. D sempre significa de cálculo, então esforço de compressão de cálculo em quilonewton. VD seria o esforço cortante de cálculo em quilonewton. O MDX, que seria o momento de cálculo em torno do eixo X,
em quilonewton por centímetro, o MDY, que seria o momento de cálculo em torno do eixo Y em quilonewton por centímetro. Já nessa região direita, ele vai te apresentar os resultados do seu dimensionamento. Ele vai falar qual que é a resistência RD de cálculo do esforço de compressão. Vai mostrar qual a resistência, que seria o RD de cálculo do esforço cortante. E assim sucessivamente. Tudo bem? Além disso, você clicando aqui, após o dimensionamento, ele vai te falar qual que é o perfil mais leve e clicando em relatório, ele vai te dar o relatório do dimensionamento. Vamos agora analisar os outros. Ele também faz o cálculo de perfil laminado. Dos perfis laminados, aqui ele te mostra a identificação do perfil, as dimensões desse perfil, e aqui você vai, da mesma forma, entrar com os valores de cálculo, e aqui ele vai te dar o resultado. Em relação ao perfil laminado, é importante dizer que ele divide em dois grupos. O primeiro grupo seria o perfil I, que a gente utiliza no geral para vigas, e temos o perfil H, que nós utilizamos geralmente para colunas. Além disso, ele te dá vários tipos de cantoneira. O primeiro tipo de cantoneira que ele vai apresentar seria essa cantoneira, que ele tem as duas abas iguais. É um perfil L, por exemplo, esse aqui é o perfil L 38,1. O 38,1 seria o comprimento dessa aba aqui que ele está chamando de B de F. E aí o P de F é igual nas duas direções, ou seja, ele é um perfil simétrico. E o 1,83 representa o número final, depois do X, sempre representa o peso linear dele. Então esse é um perfil que tem uma aba de 38,1 milímetros e pesa 1,83 kgf por metro. E aí o processo de dimensionamento seria o mesmo. E aí ele tem dupla cantoneira, essas cantoneiras aqui que o eixo de simetria passa aqui na diagonal. E você também tem a opção de cantoneira que não é simétrica. Por exemplo, essa aqui, ela tem abas diferentes. Essa aba, que ele chamou de D, tem uma dimensão de 88,9. E a segunda aba tem uma dimensão de 63,5, ou seja, essa cantoneira não é simétrica. Então, é possível você fazer o cálculo de perfil I, soldado, perfil I, laminado, perfil H, laminado, e cantoneiras, que seriam perfis do tipo L. Além disso, clicando aqui em aço, você pode escolher o tipo de aço que você vai utilizar. Por exemplo, você tem o aço A36, tem o aço A572 grau 42 e o aço ASTM A572 grau 50, que é o que no geral são os aços mais utilizados hoje em dia. Vamos clicar em OK, porque a gente já selecionou o aço. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer o cálculo simples de uma viga por meio desse programa. Continuando o vídeo, agora nós vamos encontrar os esforços por meio do F2. Por quê? Porque o visual metal, ele não te encontra os esforços. Você tem que lançar os esforços nele, as solicitações de cálculo para que ele faça o dimensionamento. Então, vamos calcular aqui, por meio do F2, uma viga qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou clicar primeiro nesse teclado, porque eu quero digitar os valores das distâncias que eu irei utilizar. Depois disso, eu vou clicar aqui nessa linha, porque eu quero desenhar uma viga. Pronto, cliquei no teclado. E aí vai aparecer um teclado aqui pra vocês. Aqui você tem uma dimensão anterior que eu já tinha falado. Vamos só colocar. Aqui você tem duas possibilidades. Você pode colocar as distâncias absolutas ou as distâncias incrementais. Eu vou querer colocar a distância incremental. Aí aqui você tem a coordenada do seu ponto 1 e a coordenada do incremento que você quer fazer. Eu vou colocar uma distância de 7,5. Por que ponto? Porque o F2 utiliza ponto ao invés de vírgula. Cliquei em OK e apareceu uma linha aqui na minha tela. Agora, eu irei definir quais são os apoios desse meu perfil. Eu vou clicar aqui nessa ponta, depois vou vir aqui em apoio
E aqui eu quero fazer um apoio de segundo gênero. O que significa? O meu apoio ele vai ser fixo em X, fixo em Y e ele vai poder se movimentar em Z. Aí eu clico aqui e aplico. Depois eu vou fazer um apoio de primeiro gênero. Ele vai ser livre no eixo X. Pronto, apliquei. Agora, para o dimensionamento, eu tenho que definir o material. Como essa é uma viga isostática e eu quero apenas os esforços, tanto faz o material que eu vou colocar. Mas aí eu vou clicar aqui, mas ele não faz o dimensionamento se eu não definir o material. Então eu vou clicar aqui para definir o material. Depois disso, você clica nessa folhinha e vai pedir para você colocar um nome. Vou colocar o nome de aço, mas lembrando que eu poderia utilizar qualquer material. Já que essa é uma viga isostática, eu só estou interessada nos esforços. Eu escolhi Steel, que seria aço, e você clica aqui em Done para criar. Criou. Depois que eu criei, eu clico na minha viga, que é onde eu quero aplicar o meu material. Você clica aqui nessa setinha e ele aplicou o material à sua viga. Depois disso, teremos que definir a seção. Você vem nesse botão, que é propriedades da seção. Clica nessa folhinha para você criar uma nova seção. Coloca um nome qualquer. O meu nome vai ser R. Vou escolher aqui, dentre as opções, a opção retângulo. Lembrando que eu poderia escolher qualquer seção, porque nesse caso eu estou interessada apenas nos esforços. Pronto. Irei agora definir as dimensões. Tem a dimensão B, que é a base, e D, que é a altura. Meu D, eu vou falar que ele tem 40 centímetros, ou seja, 400 milímetros. E minha base vai ter 20 centímetros, ou seja, 200 milímetros. Após criado, eu aplico aqui na minha viga. Selecionei a viga e clico aqui para aplicar. Pronto, apliquei. Após isso, o passo final é criar o carregamento. Nessa viga, eu vou imaginar que minha viga está submetida a um carregamento de 8,7 kN por metro. Eu clico em carregamento linear, carregamento uniforme. Primeiro, crio um nome para o meu carregamento, vou chamar meu carregamento de Q maiúsculo. Clico aqui para que ele seja criado. Pronto, criei. E agora eu vou jogar minha carga no eixo Y, que vai ser 8,75 kN. Caso vocês queiram que eu grave um vídeo ensinando como encontrar a carga que chega em uma viga por meio das lajes, vocês deixem aí no comentário que depois eu gravo. Vou clicar na minha viga e vou aplicar o carregamento a ela. Vocês vão ver que ela vai estar invertida. Por quê? Porque eu esqueci de colocar o menos na frente, indicando que esse carregamento está atuando de cima para baixo. Agora que eu já corrigi, aplico novamente e agora ela está correta. Depois que eu já criei a minha viga, já coloquei o carregamento e o material, eu poderia clicar aqui para encontrar um momento. No entanto, ao clicar nesse botão, ele vai pedir para que eu salve meu arquivo. Vou clicar, ele vai pedir para que eu salve o arquivo. Eu vou salvar como viga 2, porque eu já tenho uma viga 1 salva aqui nessa pasta. Pronto. E agora apareceu o momento. O momento é de 61,5 kN. Já que eu tenho um momento, eu vou cotar aqui minha estrutura da ponto 5. Assim vai ser mais fácil. Pronto, cotei minha estrutura 7,5, só pra vocês verem o vão que a gente tá trabalhando. Vou pedir para aparecer um momento novamente. E agora eu vou utilizar esses resultados encontrados para fazer o dimensionamento da minha viga. Eu vou vir aqui no Visual Metal e vou dimensionar essa viga que tem esse esforço. Eu poderia utilizar qualquer um desses perfis, mas no caso eu quero trabalhar com o perfil ilaminado. Pronto, cliquei nele.
Clicando no perfil ilaminado que eu já tinha digitado, vou apagar. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou colocar meu comprimento de flambagem. O comprimento de flambagem da nossa viga é 7,5 metros, que equivale a 7.500 centímetros. Basta multiplicar por 100. Basta multiplicar por 100. Não, 750 centímetros, desculpa. E aqui vai ser 750 centímetros, porque você pega os 7,5 metros e multiplica por 100, que dá 750 centímetros. O LB é o comprimento destravado da viga. Nesse exemplo, nós vamos considerar que não há nada em cima da minha viga atravando. Dessa forma, o LB vai ser o próprio vão da viga, que no caso vale 750. Pronto. Agora falta apenas colocar o momento em torno do eixo X, que foi calculado pelo F2 e vale 61,5 kN por metro. Lembrando que o programa pede em kN por centímetro, logo basta multiplicar por 100. 61,50, que dá 6.150 kN por centímetro. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em calcular. E aí, o que vai acontecer? O programa vai fazer o cálculo em relação ao perfil que está aparecendo aqui, por exemplo, que é o 150.37,1. Esse perfil é um dos mais leves do catálogo. Logo, quando a gente pedir para calcular, vocês veem o quê? Que não passou. Deu não ok. Porque esse perfil 150/37,1 é um perfil muito leve. O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui em mais leve e ele vai te dar o perfil mais leve que passa a essa solicitação. Ele analisou todos os perfis Gerdau e em relação ao programa, o perfil mais leve que vai passar vai ser o perfil W200/46,1. Então esse seria o perfil que corresponderia a essa solicitação. Tudo bem? E aí ele passou em relação ao esforço cortante e passou em relação ao momento. Caso você queira ver o relatório de dimensionamento, você pode clicar aqui e ele vai te dar um relatório do dimensionamento feito. Aí no caso aqui ele está falando o tipo de aço que ele utilizou, que é o aço ASTM 572, grau 50. Aqui tem todas as propriedades do seu perfil, seus raios de giração, altura, comprimento de flambagem, e aqui ele vai fazer a análise que foi feita para o dimensionamento. Aí aqui tá falando que ele vai suportar o esforço solicitante, e aqui ele fez todos os dimensionamentos em relação à flexão em torno do eixo X. Ele verificou a flambagem local da mesa, verificou também a flambagem lateral por torção, e percebeu que ao final disso, esse perfil, ele atendia a todos os esforços solicitantes a que foi submetido, entendeu? E ele fez o dimensionamento, então era isso. Então esse é um programa gratuito que você consegue baixar no site da fabricante, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele é um programa que ele faz cálculos mais simples, não utiliza, pelo menos a versão que eu tenho, não utiliza a versão atual da norma, mas para fins acadêmicos ele é bem interessante. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!